A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma palavra de fé e de esperança. Estamos com a nossa Bíblia aberta no segundo livro das Crônicas de Israel, no capítulo de número 20, e nós queremos fazer menção do versículo de número 12, que diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui nesta ocasião diante de uma palavra muito interessante. Uma palavra que nós queremos mostrar a você como as coisas acontecem. A verdade é que nós temos um adversário que luta conosco, contra nós de dia e de noite. É o que a Bíblia nos diz, que o nosso adversário luta conosco, contra nós, dia e noite. E muitas vezes ele chega de forma surpresa para nos pegar sem estar preparados. Porque uma pessoa que é pega de surpresa, a sua reação às vezes não é satisfatória. Todo mundo, você já viu alguém que leva um susto, ele não está preparado para aquela situação? Há um desespero, um grito, enfim, coisas desta natureza. Então Josafá, o rei de Judá, um santo de Deus, um homem que andava na presença de Deus, e todo aquele que desejar andar na presença de Deus, o adversário levantar-se-á contra, para tentar impedir ou barrar a tua caminhada e fazer você desistir no meio do caminho. Se você tem enfrentado dificuldades, tem temido a Deus e enfrentado dificuldade, esta palavra é para você, que Deus há de falar contigo nesta oportunidade. O rei Josafá então estava no seu palácio, na sua casa, e de repente chegam os mensageiros trazendo uma péssima notícia. Como é ruim a gente receber notícias péssimas. Pega-nos de surpresa, nós ficamos às vezes até sem esboçar reação alguma. E Josafá agora recebe a mensagem, o mensageiro, a mensagem que ele traz é o seguinte: os amonitas, os moabitas e os moradores da montanha de Seir formaram os três um único exército, 3 em 1, e eles vêm contra ti, Josafá, para desbaratar o teu reino e destruir Judá. Eles vêm para aniquilar, ele vem para destruir. E muitas vezes nós somos impotentes e fracos diante de situações que nos surgem, problemas. Nós ficamos olhando o problema e, humanamente falando, nós ficamos impossibilitados de reagir, ou até mesmo que nós pensemos em reagir. As nossas forças são demasiadamente fracas para enfrentar um tão poderoso adversário. Josafá, quando ele recebe a notícia, aí começa a haver uma diferença entre quem crê, quem confia, quem acredita, e quem só é fácil de falar quando não tem problema. Enquanto o problema está na casa do meu irmão, do meu vizinho, é fácil dizer para ele: você tem que crer, você tem que acreditar. O problema é quando a situação vem sobre nós. Aí sim é a hora de ver quem é quem. Você já viu aquela expressão
que diz assim: agora é hora de separar os homens dos meninos. É verdade. Tem problema que vem para separar-nos, mostrar para nós quem é quem. Porque falar, como diz um velho ditado, até papagaio fala. Mas eu quero ver na hora da prova, na hora em que surge o problema, na hora em que a dificuldade bate a nossa porta, na hora em que os problemas surgem em nossa vida. Aí está na hora de ver a diferença entre aquele que crê e aquele que diz que crê. Aquele que crê, ele não desespera, ele sabe que o problema é grande, mas ele sabe a quem recorrer. Foi o que fez Jeosafá. Ele teve medo? Claro que teve. Quem não temeria? O versículo diz assim, no versículo 3, Jeosafá teve medo. Mas só que ele não ficou só no medo. A Bíblia diz que ele teve medo e propôs buscar ao Senhor. Propôs ir à presença de Deus e buscar socorro daquele que pode nos socorrer. Daquele que pode alcançar-nos e nos ajudar nas adversidades. Ele lembrou que quando Salomão inaugurou o templo, Salomão orou e disse: Senhor, se um dia o inimigo vier contra nós, nós nos juntaremos nesta casa de oração e clamaremos a tua misericórdia. E o Senhor respondeu a Salomão dizendo: então, desde hoje em diante, os meus olhos estarão fixos e os meus ouvidos atentos a toda a oração que fizer neste lugar. Então, qual foi a atitude que tomou Josafá? Correu para a casa de Deus. Correu para o templo clamar ao Senhor. Convocou a nação, convocou os seus súditos e foram todos para a casa de Deus. Foram buscar, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Eles, irmanados numa fé e numa confiança, correram, foram ao templo. E a Bíblia diz que ali eles apregoaram um jejum. Propuseram um jejum. Qual que é a função do jejum? Passar fome? Não. Jejum é se humilhar diante de Deus, reconhecendo a nossa falência, a nossa fraqueza e a grandeza de Deus. Subjugar o nosso corpo para que a graça e a misericórdia de Deus se manifestem em nossa vida. Então eles foram agora, apregoaram um jejum e foram orar. Foram falar com Deus em oração. Orar é expor a Deus as nossas necessidades. Falar a Ele exatamente o que sucede a nós, apesar dele já saber, mas Ele quer saber e ouvir da nossa boca as nossas necessidades. Ele sabia, lembra daquela passagem de Bartimeu, cego? Ele sabia que Bartimeu queria enxergar? Claro que queria, mas sabia, mas ele queria ouvir da boca de Bartimeu. Então ele pergunta: o que tu queres que eu te faça? E Bartimeu, sem titubear, falou: que eu torne a ver. Ou seja, ele expôs a sua necessidade. Oração é expor a nossa necessidade a Deus. Então Jeosafá e a nação de Judá foram, jejuaram, apregoaram jejum, oraram a Deus, expondo o seu problema. Como diz um ditado, colocando as cartas na mesa, mostrando a necessidade. Agora, uma coisa que eu acho interessante na vida de Jeosafá é o seguinte: ele era um homem que tinha conhecimento das coisas de Deus. Ele tinha conhecimento da Torá, ou seja, do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. Como assim? Observe no texto, se você ler o texto, em dado momento em quando ele orava, ele disse: Senhor, sabe quem está falando aqui?
Quem está falando aqui é a descendência do teu amigo Abraão. Lembra? A Bíblia diz que Abraão se constituiu amigo de Deus. Eles tinham um laço de amizade muito forte. E agora, conhecedor das Escrituras, inteligente que era Jeosafá, ele colocou essa expressão. Sabe quem está falando aqui? São os descendentes do teu amigo. Jeosafá dizia, talvez ele não nos atenda pela nossa necessidade, mas pela amizade que ele tinha com Abraão. Ele tinha um laço de amizade e pela amizade, desculpa, pela amizade que ele tinha com Abraão, ele vai nos socorrer. Então observe aqui os pilares desta palavra. Quais são eles? Jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Esta receita é infalível. Ela não falha. Oraram, jejuaram e expuseram a verdade da palavra. E eles estão lá clamando, dizendo, Senhor, nós estamos aqui, estamos sendo ameaçados, afrontados. O inimigo está vindo contra nós. O profeta Isaías disse que ainda que o inimigo viesse como torrentes d'água, o Espírito Santo nos ajudaria e alvoraria contra ele a sua bandeira. Então nesta guerra, nesta luta, nesta peleja diária tua, tu não estás só. Deus é contigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, seguro, bem presente na hora da angústia. Refúgio. Vamos nos refugiar em Deus. Os pilares, oração, jejum e palavra, estão lá orando, clamando, reconhecendo a sua fragilidade. Ninguém, por mais crente que seja, é super-homem. Por mais firme que seja, nós vemos homens notórios na Bíblia que tiveram seus momentos de angústia. Elias, depois de vencer o grande desafio do Monte Carmelo, ele lá no deserto pede a sua morte. Jeremias pediu a sua morte. O grande patriarca Jó chegou a amaldiçoar o dia em que ele nascera. Tamanha era a angústia. O grande apóstolo Paulo, na sua jornada, chegou um dia que ele diz assim, até da vida nós desanimamos, ou desistimos, desesperamos. Então tem momento que por mais fortaleza que seja o homem, forte, há um momento que ele se sente fragilizado. E por incrível que pareça, é este momento em que Deus se manifesta. Lembra de Paulo quando pedir a Deus para retirar aquele espinho? O que Deus falou a ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então agora este povo está, como o versículo que nós lemos para vocês, clamando a Deus e dizendo, Senhor, em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós. E para falar a verdade, Deus, não sabemos o que fazer. Não está assim, quem sabe, porventura você, grandes aflições, as pelejas, e você não sabe o que fazer. Não sabe que rumo tomar. Não sabe o que fazer, o que eu faço. Está com as mãos amarradas. Está cercado de problemas. Não sabe o que fazer, está assim, estava Jeosafá e Judá. Não temos força e não sabemos o que fazer. Só que ele prossegue dizendo, todavia, os nossos olhos estão fixos em ti. Nós não temos força, nós não sabemos o que fazer, mas nós estamos olhando para o Senhor. O Senhor é a nossa força. Salmo 121, elevo os meus olhos, de onde me virá o socorro? No versículo seguinte ele diz, o meu socorro
vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Eu estou com problema, eu tenho dificuldade, eu sou fraco, mas eu estou olhando para ti. Eu estou acreditando em ti. E só o Senhor pode solucionar os meus problemas. Que coisa linda. A confiança, a fé, a esperança em Deus. Josafá fala isto, está ali orando, está clamando, e o Senhor, toda oração ele ouve, e algumas ele demora um pouco para responder, mas algumas ele responde de bate pronto, como diz alguém. Falou e a resposta vem. Ele acabara de orar, estão orando ali pedindo misericórdia. Deus levanta no meio da congregação de Israel um moço chamado Jaziel. O Espírito de Deus toma ele e ele profere ali para todos uma profecia. E a profecia é o seguinte: não temas, Josafá, não temas, Judá. A peleja já não é mais tua. Eu agora tomo a tua peleja. Diz assim: dai ouvido a todo Judá, moradores de Jerusalém, o rei Josafá. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu entrei na causa, eu entrei na batalha, eu entrei para vencer, aleluia. Eu entrei para te dar vitória. E a receita é incrível. O Senhor diz: amanhã vocês descerão contra eles, porque eles sobem pela ladeira de Ziz. E vocês vão descer contra eles. E Deus há de ajudar vocês. E eles então acreditaram. Josafá fala no versículo de número 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, saíram ao encontro deles. E pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. E sabe qual foi o conselho que deu Josafá? E levantemos e vamos ao encontro. E sabe quem ele colocou na dianteira da congregação do povo? Os homens que levavam os instrumentos musicais. Os homens que cantavam louvores ao Senhor. Alguém poderia dizer: Josafá, o senhor está maluco? Ir contra o inimigo tocando e cantando? Esta é a receita da vitória. Tem um hino que diz assim: vem cantar louvores ao Senhor. Vem adorar a Deus. Em meio à luta, adore. E eles desceram a ladeira adorando. O inimigo estava lá no vale. E eles foram entoando cânticos para a glória de Deus. Eles foram louvando o nome do Senhor. Eles foram glorificando a Deus, cantando louvores. E enquanto eles cantavam, Deus desceu no arraial do inimigo. De repente, houve uma intriga, uma discórdia, e os amonitas e moabitas começaram a desentender com os moradores da montanha de Seir. E começaram uma peleja, uma guerra entre eles. E depois que os moabitas e amonitas feriram os moradores da montanha de Seir, agora começa uma guerra, um desacerto entre os amonitas e moabitas. E começam a degladiar ou lutar entre si. Israel cantando e o inimigo lutando contra si, batendo cabeça. E foram lutando até que não sobrou um soldado sequer. Quando Israel chegou ao arraial onde estava o inimigo, a Bíblia diz, versículo 23,
porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo aos moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a se destruir. E tendo chegado Judá ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Você observou? Quando eles chegam, não tem ninguém vivo. Deus fez com que eles se exterminassem entre si. Israel só teve o trabalho de descer entre os mortos e saquear o despojo. Muita riqueza, 3 dias, olha só. Eles levaram para saquear o despojo. O Senhor está dizendo, cante, que o inimigo vai ser derrotado e você vai saquear o despojo do inimigo. Você vai receber a tua vitória. 3 dias saquearam. Chegaram lá, não tinha ninguém vivo. Deus pelejou. Deus vai pelejar por você. Deus vai pelejar pela sua causa. Deus vai lutar pela sua vida. Lutaram entre si, se acabaram. Israel só teve o trabalho de ir lá saquear o despojo. E sabe o que aconteceu? Passado 3 dias, ao 4º dia, ajuntaram-se no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje. Você vai vencer, Deus vai derrotar o inimigo. E você fará um culto de ação de graça pela vitória que Deus vai te dar. Acredite, creia que Deus vai dar vitória. O segredo é orar, jejuar, crer na palavra de Deus e louvar o nome do Senhor. O Senhor pede isto, que do inimigo ele toma conta. Ele só pede a você ore e jejue, creia, leia a minha palavra, louve o meu nome e deixe que o inimigo eu derroto para você. E você só vai fazer um culto de ações de graça, agradecendo a Deus pelo livramento, pela vitória e pela bênção do Senhor. Que esta porção da palavra possa te dar graça, fé e esperança para você vencer o adversário, para você vencer as provas, para você vencer as lutas. Não me importa a tua situação, não se dobre, não se esconda e nem esmoreça. Levante, vai à peleja, que a peleja não é tua. Deus vai pelejar por você. Deus vai pelejar pela sua vida. Deus vai te dar a vitória. Eu queria, neste instante, fazer um instante de oração por você que me assistiu e que está precisando das mãos e da bênção do Senhor. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a quem nós damos honras e glória, a quem nos dá vitória sobre o adversário, ajuda este homem, esta mulher, que está enfrentando problemas, mas que o Senhor possa ser o grande comandante nesta batalha. Guarda ele, a sua casa, a sua família. Põe as tuas mãos de poder sobre eles e dês vitória. Em nome de Jesus, que eles recebam a bênção das mãos do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal e que a mão do Senhor esteja sobre você. Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ative o sino das notificações para quando houver uma palavra nova você possa ser notificado. Deixe o seu
joinha aí, compartilhe esta mensagem e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima mensagem. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações e a comunhão do Espírito Santo reinem em cada coração hoje e sempre. Amém.